Fala pessoal, tudo bem? Vamos novamente aqui acompanhar essa novela aqui do XPCA, tá? Com a questão da AgroGalaxy. Teve uma surpresa aqui nesse relatório, né? Uma surpresa teoricamente positiva. Vamos dar uma olhada para ver se você concorda com isso ou não. Então, a outra surpresa também negativa, né? Que nem é tão surpresa assim, ele já tinha anunciado ali no decorrer, né? Após o nosso último relatório, é a queda, né, de rendimentos. Então, esse mês ele pagou ali 0,04 centavos, né, no mês aqui desse relatório relativo a outubro que a gente está gravando, que dá 0,71 de yield mensal, bem menos do que ele havia, né, que ele vinha pagando. A gente vai ver também um pouco no histórico, tá certo? Então, aqui rapidamente algumas informações gerais, né, o fundo que tem ali mais de 106 mil cotistas, tá? Na sua base, um fundo que cobra taxa de performance de 10% ali do QCD ao CDI no período, taxa de administração é 1%, né, ou sendo no mínimo 25 mil sobre o patrimônio, e aqui, né, vale a pena ressaltar que você teve ali um aumento do seu valor patrimonial, né, curiosamente. Então aqui está marcado a 9,39. No último relatório, né, que foi quando ele reconheceu esse impacto aqui que ele anunciou, né? E tem dois CRAs, um dele, né, marcado a 40,95 do ativo e o outro a 50%, né, o que tinha levado ali a cota patrimonial para R$ 9,22. E agora, nesse mês, ele remarcou um desses ativos aqui positivamente, tá? E foi ali para 9,39, tá? Então vamos ver mais no detalhe também como isso se deu, tá? Ele inicialmente, né, ele adotou ali uma distribuição normal, como se fosse caixa, e depois mudou o entendimento, né, que é o mesmo entendimento que o CPTR, né, anunciou. Inclusive o CPTR foi até zerou, né, os seus rendimentos ali até dezembro. A gente também trouxe esse vídeo aqui no canal e estamos atentos aí para quando sair o próximo relatório, tá certo? Então, ele informa aqui, tá, que os demais, né, CRAs estão adimplentes, porém ele, né, devido a algumas preocupações aqui, reforça dois ativos que estão na carteira, na FSB, que é uma produtora de etanol a partir do milho, em relação à alavancagem, tá? Ele informa, inclusive, que a empresa realizou ali uma recompra de alguns papéis para mostrar que, né, que a situação não é tão grave assim, que tem condições de ir tocando o negócio. Ele espera no próximo resultado já que venha melhor do que essa fase um pouco mais desafiadora que veio para os papéis, tá? Inclusive eu tenho um CRA deles na minha pessoa física também. E outra empresa é a Solubio, né, que é a mesma controladora, né, da AgroGalaxy, né, o grupo Aqua, que atua no segmento, né, de biodefensivos. E a princípio, né, o pessoal fica com medo porque é o mesmo controlador, mas em tese não há grandes preocupações assim que vá seguir necessariamente o mesmo caminho da AgroGalaxy, tá certo? Claro, inclusive o gestor comentou na apresentação de resultado que ele teve do terceiro TRI, que o grupo, né, se ele vier a entrar com mais capital, ele consegue entrar com menos capital e o impacto ser muito maior, porque, né, o market cap ali da empresa é bem menor. Então seria mais fácil ali, no caso de algum estresse, do controlador, entre aspas, né, salvar essa empresa, tá certo? Então, chegando aqui na AgroGalaxy, né, ele informa aqui que a gestão alinhada com a administradora alterou positivamente a marcação de um dos CRIs aqui da AgroGalaxy, tá? Por possuir uma subordinação de 25%, recursos em caixa, né, patrimônio separado, e conforme aí a evolução dos negócios, tá? Então fica aí, né? Foi uma opção da gestão que havia remarcado para baixo, agora voltou com um deles, né? Baseado, né, nessas garantias e nessas características aqui. O fato de ter patrimônio, né, separado do CRA, vamos ver, né, se o juiz vai concordar com isso. Claro que, teoricamente, né, você tem ali uma estrutura,
mas nem sempre você consegue fazer essa divisão, né? Até porque as dívidas, né, em geral, quando uma empresa entra em recuperação judicial, você também tem dívidas tributárias, dívidas trabalhistas que envolvem, né, outros ramos aí do direito que teriam precedência, né, na frente de outras dívidas que eles chamam de quirografárias, né, que são as dívidas mais de crédito, né, mais corriqueiras ali da atividade empresarial, tá? Então, enfim, foi o entendimento aqui do gestor junto com a administradora, e aqui eles, né, informam que, diferentemente dos fundos imobiliários, né, que está lá na lei, que eles têm que distribuir segundo o regime, né, de lucro caixa, nos FIAGros, né, isso não está explícito, então, como regra, a tendência é que a CVM e a Ambima ali vá direcionando o mercado no sentido de que os FIAGros, né, todos sigam ali realmente, estrito senso, o regime de competência, tá certo? Então, né, e adote, né, também uma linha ali de distribuição por tal regime, tá? Então, passando aqui para os resultados, né? A gente vê que o resultado caixa diminuiu aqui em outubro. Você teve um aumento, né, do valor ali de renda fixa, provavelmente pela alta dos juros e pelo aumento em caixa, e você teve também, né, esse reconhecimento aqui positivo do regime de competência, né? Uma parte disso aqui provavelmente é essa remarcação positiva, né, que afetou negativamente em setembro, mas agora volta ali, né, e equaciona mais ou menos em outubro, tá certo? E a distribuição, né, eles caiu ali, né, de 0,085 para 0,04. A gente vai ver um pouco do histórico aqui de distribuição, né? O fundo vinha pagando uma distribuição ali mais próxima, né, de 10 centavos por cota, depois foi para 9, ali oscilando. A última já tinha sido 85 e agora 40, né? Em termos de yield, né, vinha também pagando mais de 1% ao mês e agora pagando ali 0,61 de yield mensal e 7,52 de yield anualizado, né? Enfim, se isso for algo realmente pontual, você vai ter ali talvez 3, 4 meses pagando menos, mas depois, né, vida que segue, normal, o que, né, você implicaria ali uma premissa de que você vai ter ali alguma recuperação, ou nesse caso que ele remarcou para cima, né, quase que uma recuperação integral ali do valor e não vai ser afetado, que eu particularmente prefiro não considerar, acho melhor a gente ser conservador e se preparar para o pior, né? Se, claro, se ele conseguir recuperar tudo na AgroGalaxy tiver um final feliz, tá ótimo, né? Melhor para a gente, melhor para a indústria, melhor para todo mundo, tá certo? Então aqui, chegando na carteira do fundo, né, você tem uma posição de caixa de 8,2, né, uma posição relevante de caixa, no momento em que, né, os spreads todos dos créditos privados estão apertados, né, muita demanda para pouca oferta, né? Então tem que ficar de olho, né? Se o gestor vai conseguir realmente realocar esses ativos de modo eficiente, preferencialmente em uma taxa maior, né, do que a carteira atual que a gente já vai ver também. Vale a pena falar também, né, que alguns fiagros, né, têm se utilizado dessa questão de ter FDICs fiagro dentro, né, da própria carteira, né, que seria uma parte da carteira numa espécie de fundo de fundos ali, nesse caso com 12,6 e o core business ali com quase 80%, tá certo? Então, em termos, né, de distribuição aqui pela indústria, ele está razoavelmente diversificado, né? Um setor que está passando por problemas é o de realmente revendas ali, que faz parte da AgroGalaxy, etanol de milho, né, que boa parte disso aqui responde pela FSB, o que ele falou lá em cima, com 11,6, é uma parte relevante que a gente vai ver no detalhe. Aqui a distribuição geográfica, que é uma distribuição sim, né, razoável, que protege pelo menos contra. Protege não, né? Mas mitiga, né? Eventos climáticos, tá? A carteira está predominantemente atrelada ao CDI, né? O que, em tese, do ponto de vista de rendimentos, pode ser uma boa notícia, já que a taxa Selic está aumentando, o CDI vai acompanhar. Então, pelo menos dessa parte da carteira, você vai ter ali, em termos absolutos, um valor maior. Claro que isso também aumenta a despesa financeira dos credores, né? Então, a indústria como um todo, embora não seja uma coisa generalizada, ela vem passando, né, para um momento mais restritivo e você aumentar a despesa financeira nesse momento, naturalmente você está aumentando também o risco do crédito, tá certo? Então, é, né,
se eles continuarem adimplentes é positivo, né? Você vai ter um aumento vindo daqui, porém também um aumento do crédito, né? E 12% da carteira é em IPCA. A taxa média de aquisição aqui, CDI mais 4,87, PCA mais 8,57 e a média no mercado menor, né? Porque sofreu ali a famosa marcação a mercado, tá certo? Aí ele vai dar um pouco mais das culturas aqui, em geral, né? Preços positivos aqui, soja tende a se recuperar um pouco, etanol também. Enfim, vamos chegar na carteira aqui. Eu gostaria de chamar a atenção em alguns detalhes aqui para a gente fechar, né? Primeiro, maior posição, né, de um próprio FDIC, Fiagro, como eu falei, então talvez também por ter esse mercado de crédito em geral, né, um pouco mais apertado, muita concorrência, né, leva os spreads, né, para baixo, ele tem optado, né, pelo via ali uma oportunidade melhor nos FDICs, tá? Então, que a gente falou lá em cima, né? A Solubio, que é a mesma controladora da AgroGalaxy, você tem um PL de 5,4, né? Uma exposição relevante. A própria FSBio, né? Você tem 5,2 em um ativo, 4,2 em outro ativo, né? Que dá ali, né? 9,4 só na FSBio, que também é uma exposição relevante. Ele está com caixa que teoricamente poderia usar ali para diversificar mais. Aqui, o CRA, né, da AgroGalaxy, que foi remarcado positivamente, tá? Ele havia sido remarcado aqui de um valor que cairia, né, para 2,9 do PL. Com essa remarcação, ele foi ali para 4,1 do PL, especificamente desse CRA, tá? E o outro CRA da AgroGalaxy ele não remarcou, né? Continuou marcando ali a 0,6%, tá certo? Então, com a marcação de 50% ali, ainda tem o outro ali de 1,2%, tá certo? Que também é de exposição a AgroGalaxy. Ainda é uma exposição alta, né? Boa parte do que a gente falou no vídeo, né? No último vídeo, se você ainda não assistiu, vale a pena você assistir também, né? Esse vídeo aqui, né? Assumiu um caráter mais de continuação do outro. Então, por hoje era isso, tá, pessoal? Queria passar. E aqui, né? Ele abre também as posições que estão nesse FDIC, né? Que é a maior posição ali dele, tá certo? Então, por hoje era isso. Queria passar essa novidade aqui, né? Principalmente essa remarcação aqui positiva, né? Que a gestão fez nesse CRA e a principal notícia também, né? A diminuição, né? Dos rendimentos ali, 0,04. Ele não deu um guidance ali para o final do ano, tipo, nenhuma faixa ali de range, né, para poder falar, ó, a gente está estimando ali, mesmo com esses problemas, de pagar até dezembro entre 0,3 e 0,7, não houve isso. Ele apenas informou, né, essa queda aqui nesse mês, e é isso. Agora vamos ter que acompanhar os próximos meses. Valeu? Grande abraço, não deixe de se inscrever no canal aí se quiser ficar ligado em Fiagros, fundos imobiliários, FIINFRAS, FIPs e ex. É isso. Grande abraço, pessoal.